Desejo cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? É um momento alegre quando temos a oportunidade de ler e também explicar a palavra do Senhor, pois sabemos que o resultado existe. Não sei, tem alguém descrente? Não tem. Tem alguém desviado? Não tem. Tem alguém doente? Não tem. Mas a palavra de Deus é poderosa. Às vezes a pessoa está com um problema interno e não sabe. E no momento da pregação da palavra, aquele momento, aquela situação é revelada. A pessoa é curada. A pessoa é liberta. É o mistério da palavra, irmãos. A palavra tem esse poder de transformar vidas. Eu gostaria de meditar juntamente com os irmãos 2 Reis 20. É um texto conhecido, mas com certeza aquilo de novo que eu tirei, que eu extraí desse texto, eu vou repassar para os irmãos. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei que todo cristão autêntico merecia ter um espinho na carne. Aquele espinho na carne leva ele a uma situação de ficar buscando a Deus, preocupado com Deus. Como assim, irmão? Vamos imaginar que você é autônomo, não tem um salário fixo e mora em casa de aluguel, e o aluguel é dia 20. Aí quando chega no dia 10, aí você entra em pavor, entra em pânico. Meu Deus, o aluguel é dia 20, não ganhei nada aí esse mês. Como é que eu vou pagar o aluguel? Eu classifico isso como espinho na carne. É aquele problema que leva você a ficar buscando a Deus, pedindo a Deus. Entendeu, irmãos? Então parece que depois daquele dia, o Senhor disse assim: ó, meu servo, eu vou te colocar um espinho na carne. E eu estou sempre parado, olhando, buscando, dizendo: Senhor, muda essa situação. Eu queria também aproveitar e agradecer aos irmãos que oraram por mim. Eu tive a oportunidade de falar pessoalmente para alguns irmãos, porque no dia 26 do mês passado, eu sempre gosto de pedalar bicicleta, e eu fui ali num local chamado Limoeiro. Pensava que era um vilarejo, e não é, é uma região que tem algumas casas soltas e que é denominado Limoeiro. 25 quilômetros, e na volta eu vinha tranquilo com mais 2 amigos, e tinha um local que descia e subia ao mesmo tempo, como que fosse uma rede. No lugar que você bota a cabeça é alto, e no lugar que você bota os pés na rede também é alto. Aí eu, aproveitando aquela descida, acho que eu liberei os freios da bicicleta para embalar e pegar a rampa adiante. Nisso eu tomei uma queda muito violenta, não sei explicar como foi que eu caí, se foi uma pedra, se foi derrapou, se foi o pneu que furou, só sei dizer que eu estava no chão e eu fui salvo pelo capacete. Eu tomei uma porrada muito grande na cabeça e o capacete tem um plástico por dentro que me fez um corte no supercílio. E a bicicleta, irmãos, não teve nada, apenas o coxinho da bicicleta que empenou. O coxinho da bicicleta. Um retrovisorzinho que eu tenho de vidro, o retrovisor não quebrou, né? Então parece que foi uma coisa assim, Deus disse assim: você vai cair e não vai ter nada. Eu já vi contar casos que uma pessoa dentro do banheiro, o pastor, foi tomar banho, caiu, quebrou o fêmur, quebrou o braço. Dentro do banheiro. E eu, irmãos, com 68 anos, tive uma queda muito violenta, e eu estava pedindo a Deus para me abençoar. Eu quero aproveitar e visitar minha filha, né? E eu, como estaria? Vamos imaginar que, na menor das hipóteses, eu tivesse quebrado o braço. Não houve fêmur, não houve nada, apenas quebrou o braço.
Como eu ia fazer para dirigir, para trabalhar, para viajar, com o braço quebrado? Então, Deus me abençoou, irmãos. Tem hora que eu paro e fico assim olhando para o céu, olhando para as nuvens, olhando para as estrelas, olhando para as árvores, parado, contemplando as maravilhas que Deus fez na minha vida. Amém? Segundo Reis, capítulo 20, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou o rosto à parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te lembrar do que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: toma uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do rei Acais. Amém. Amados irmãos, ainda bem que muitos filhos não seguem os passos do pai. Muitos filhos não seguem os passos do pai. Esse moço, por nome de Ezequias, herdou um trono defeituoso, carregado de imagens de idolatria, de prostituição, das mãos de seu pai, Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. É o antecessor de Ezequias, Acais. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo a abominação dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Aí está o rei que Ezequias estava sucedendo. Seu pai, Acais, profano, idólatra, tudo que não prestava estava alojado nesse homem. O seu filho, irmãos, ofereceu em sacrifício. Versículo de número 3, porque andou nos caminhos do rei de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo. Então, irmãos, mas graças ao Senhor, que este moço
Ezequias era um homem diferente. Era um homem diferente. E com 25 anos, começou a reinar ali naquela cidade, naquele estado, naquele país. E tudo que tinha de errado ele consertou. Reconstruiu a pátria, a nação. Fez uma nova gestão, vamos dizer assim, implantou uma nova gestão. Um homem, irmãos, dedicado, temente ao Senhor, abominava as coisas erradas. E esse homem, mesmo assim, com todas essas qualidades, mas tinha os seus defeitos. A doença se aproximou dele e estava ali agora acamado. Mas Deus providenciou um profeta que era coligado com ele. E esse profeta, irmãos, teve uma missão difícil: levar a palavra para o rei. E a palavra que o profeta levou não é muitas vezes como a palavra que nós levamos, a palavra que um diplomata leva, a palavra que outra autoridade, um embaixador leva, ou até mesmo um advogado. É diferente. Eu tenho um processo na justiça, estou pleiteando um aumento na minha pensão, e o advogado disse: olha, você vai ter um aumento no seu salário, né? Vamos trabalhar para isso. E eu chegando lá disse: doutor, como é que está o meu processo? Seu processo, eu estive conversando com o juiz, vou ter que fazer uma inserção no texto, e a minuta vai ser despachado. Meus irmãos, parece que era melhor não ter perguntado nada, né? Fiquei um pouco confuso pelo linguajar que foi usado. Mas o linguajar do profeta aqui foi diferente, irmãos. O linguajar de Isaías foi direto. Chamou os assessores e disse: olha, me introduza na presença do rei. Eu quero conversar com ele. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi curto e grosso a mensagem. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, o homem temente a Deus, se fosse em nossos dias, está repreendido, em nome de Jesus, profeta do diabo. Foi assim que Flor de Nis fez. A mulher foi lá, uma irmã, serva do Senhor, disse: olha, Deus vai tocar no teu casamento. Ela, em pleno auditório, um congresso, profeta do diabo, nem falar direito sabe, eu sou deputada, tenho um ministério assim, daquela forma, daquela outra, tenho uma renda de mais de 100 mil reais, só como deputada, profeta do diabo. Deu no que deu, está hoje na cadeia. Mas a mulher era profeta do diabo. Mas o servo do Senhor aqui não, irmãos. Se humilhou, desceu ao pó, foi lá, estava doente, acamado. Diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede e orou. E nessa oração, irmãos, ele tinha muito crédito com Deus. Ele tinha muito crédito com Deus. Recebeu a palavra dura, né? E Ezequias tinha crédito diante de Deus. O que foi que ele falou? Senhor, andei diante de ti, fiz o que era reto aos teus olhos. Ó, irmãos, o que foi que ele pediu? Ele apenas mostrou a sua atividade, os seus bons serviços no reino. Senhor, andei diante de ti, fiz o que era reto aos teus olhos. Então, meus irmãos, Deus ouviu a oração do seu servo.
Imediatamente, meus irmãos, o que foi que o Senhor fez? Isaías ainda estava no pátio, não tinha nem saído ainda. Meu servo, volte, vai lá, eu mudei o decreto, diga para ele que ele vai viver, apenas a promessa continua, ele vai viver mais 15 anos, mas vai morrer. Mudei o decreto. Isaías prontamente, que não tinha se afastado do palácio, foi lá, meus irmãos, se encarregou de dar o recado. E a resposta foi imediata: volta e muda o decreto, mas a promessa continua. Então, meus irmãos, aquele homem recebeu mais 15 anos de vida. Imagine aí, irmãos, se você recebesse uma mensagem dessa hoje: meu servo, eu vou lhe dar mais 8 anos de vida. O que é que o irmão ia fazer nesses 8 anos de vida? O que é que a irmã ia fazer com mais 15 anos de vida? O que é que tem para consertar, irmã? É o trato com os seus empregados? É a abertura de comunicação com o filho? O que é que tem que fazer? É liberar os bens que tu acumulou, muitos? O que é que tu vai fazer com esses 15 anos que o Senhor te deu? O que foi que esse homem fez com esses 15 anos que ele recebeu, irmãos? Não fez nada de bom. Simplesmente ficou curado, e o Senhor disse que ele ia, depois de 3 dias, ia lhe curar, que ele fizesse uma pasta de figo é uma fruta, né? Faz uma pasta, coloca a pasta na chaga e você vai ficar curado. E qual é o outro sinal que eu vou ter? Olha, eu vou recuar o sol 10 graus. A sombra vai aumentar. É uma prova. E meus irmãos, assim foi, assim aconteceu. O homem ficou curado, o sol recuou, mas ele não cumpriu a promessa. Sim, mas e o que é que tinha? Será que era a casa que estava desarrumada? Os móveis? Era uma parede que precisava ser removida? Não, irmãos, era a mudança na sua vida. Tinha alguma coisa errada na vida daquele monarca. Quem sabe o trato com os seus subordinados, seus ministros, com seus parentes, até mesmo cuidar da sucessão. Porque ele recebeu o trono do pai, todo estragado, Acais. Agora ele tinha que passar para um filho. E nesses 15 anos, irmão, sabe quem nasce? Ezequias. Porque Deus acrescentou 15. E Ezequias começou a reinar com 12. Entende o quê? Que nesses 15 anos que ele foi acrescentado, lhe nasceu um filho, que deu péssimo exemplo para esse filho, irmãos. Deu péssimo exemplo para Manassés. E agora parece que esse filho tinha uma revolta com seu pai, esse Manassés, que tudo o que foi consertado por Ezequias, o Manassés desfez. Depois o irmão lê esse texto de 2 Reis, que vai ver esses 3 monarcas. O pai, Acais, o filho Ezequias e o neto Manassés. 2 desastres. O avô e o neto. Só salvou o filho. Mas mesmo assim, meus irmãos, o filho não teve prudência. Não deu uma educação básica para aquele menino, aquela criança. E parece que o menino criou uma revolta interior. E fez tudo que é errado. Tudo que é errado, ele fez. Ele repôs. Parece que até a serpente de metal que existia lá, que foi Moisés que mandou botar, acho que ele mandou trazer a serpente, mandou tudo
o que tinha de errado, o Manassés introduziu novamente. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos fazendo as coisas erradas e não percebemos? O Senhor te dá um pagamento e tu tem consciência que daquele pagamento tu tem que destinar uma parte para a manutenção da casa do Senhor, mas você retém esse pagamento. Amados irmãos, às vezes eu não gostaria nem de entrar naquela sala ali que Juvenil entrou com Pereira. Porque você vê coisa que não aceita. Outro dia mesmo eu entrei naquela sala ali e um irmão que merecia dar um dízimo bom, deu um dízimo pequeno. Mas aquele jovem que não tem um trabalho fixo, deu um dízimo maior. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? Por que isso? Agora acumulando fortuna, bens, que a traça come, a ferrugem desgasta. Então, meus irmãos, é assim. Muitas vezes nós estamos fazendo coisa que não estamos percebendo. Estamos deixando de ajudar, estamos deixando de contribuir. É o que eu estou te dizendo. Daqui para frente, Deus vai te dar 10 anos, vai te dar 15 anos. E o que é que você vai fazer de bom daqui para frente, nesses 15 anos? Vai evangelizar, vai construir, vai plantar, vai edificar. Ezequias não fez nada disso, irmãos. Manassés foi um péssimo exemplo. Nasceu durante o período de 15 anos que Deus lhe acrescentou. Mas não adiantou nada. Não adiantou nada. E aí o que é que nós encontramos, irmãos? O Ezequias começou a se exibir. Começou a se exibir, irmãos. Mostrando a sua grandeza. Ô irmãos, o que é que eu tenho dessa vida para levar? Se os irmãos acham que vale a pena eu mostrar o meu carro, mostrar a minha casa, às vezes por brincadeira eu faço isso. Uma certa época mesmo eu ia levando uma pessoa na minha casa, e ele me conhece por Maia, né? Tudo bem, Maia. Aí, ô irmão, aqui tem... Aí eu falei, ó moço, aqui tem um cara de casa boa. Aí ele, tá certo. Ele, e de quem é essa casa aqui? Eu falei, essa casa aqui é de... o empresário fulano de tal, assim, dono de tal empresa. Aí quando chegou na minha, ele falou assim, e essa aqui é de quem? Eu falei, essa aqui é de doutor Ismael. Ele não me conhecia por Ismael. Essa aqui é de doutor Ismael, né? Aí parei o carro na porta, saltei, rapaz, essa casa é sua? Aí eu falei, é minha, é de doutor Ismael. Então, irmãos, não quero me exibir da casa, do carro, da minha conta bancária, das minhas roupas, porque eu não vou levar nada disso. Mas esse moço aqui quis exibir, irmãos. Se exibiu, mostrou a sua grandeza. Está aqui, eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu vejo para os irmãos. Ele mostrando a sua grandeza. Isaías 39. Isaías 39, versículo 2. Rafaela, vê se tu encontra aí. E Ezequias se alegrou com eles, com os amonitas. E Ezequias se alegrou com eles. E lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Isaías 39. Então o Ezequias, irmãos, se aproveitou daqueles 15 anos para exibir o seu poderio econômico, a sua coleção de armas, a sua coleção de cavalos, mostrou ao inimigo, irmãos. E o profeta Isaías foi lá depois e disse, olha, você mostrou essas coisas aos homens errados, porque eles vão roubar esses bens, esse ouro, essa prata, e outra coisa, vão levar os seus filhos, vão castrar, e vai fazer deles, o que toma conta das mulheres, né? Eunuco, vai fazer de seus filhos eunuco. Isaías falou isso para Ezequias, eles vão fazer isso com você, e se cumpriu, irmãos.
Então, amados irmãos, continue temente a Deus, buscando o Senhor, sabendo que o Senhor tem acrescentado. Eu não sei quantos anos o Senhor acrescentou. Eu estou citando apenas o texto da Bíblia que foi acrescentado 15 anos na vida desse homem. Hoje uma pessoa perguntou a idade do meu pai. Eu falei, tem 94. E eu não sei se eu chego lá, falta 26. Simplesmente falta 26 para eu chegar à idade do meu pai. Eu não sei, mas eu gostaria. E se eu chegar lá, irmãos, o que é que eu vou fazer com esses 26 anos que o Senhor vai me dar? Eu tenho que testemunhar, tenho que mostrar na minha vizinhança a diferença que eu exerço, o meu ponto de vista, as minhas colocações, o meu bom comportamento. Então, mostre as coisas boas, irmãos. Mostre as coisas boas. E nós encontramos, meus irmãos, tem gente que não sabe aproveitar as coisas boas. Olha, Jesus contou a parábola de um homem que tinha uma fazenda, que produzia muitos bens, tinha uma produção boa na agricultura. E aquele homem disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um armazém maior, e aqui eu coloco a minha produção. Eu agora vou trabalhar na exportação, eu agora vou aplicar na Bolsa de Valores. Mas aí o Senhor disse assim, ô louco, esta noite eu vou te pedir a tua alma. E o que tu tem preparado, para quem serás? Meus irmãos, aquele Ezequias foi considerado um louco. 15 anos para nada, irmãos. Péssimo exemplo ele deu para o seu filho Manassés. Leia a história para você ver. Que coisa, irmãos. Um garoto novo, né? Com 12 anos, mas bagunçou tudo novamente, né? Então, irmãos, aproveite a saúde que você tem, os anos que o Senhor está lhe dando pela frente, e faça tudo de bom. Este foi o pior rei, né? Retornou todas as práticas do seu avô, segundo Reis 21, capítulo 5 e 6. Vamos ver aqui o que é que diz desse rapaz. 21, capítulo 5, versículo 5. Também Manassés, viu, irmão? 21, 5. Olha lá, ó. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. Versículo 6. E até fez passar o seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Então, meus irmãos, esse é o Manassés que Ezequias botou no mundo e não soube dar uma educação adequada, né? Esse é o Manassés. Então, irmãos, que péssimo exemplo esse de Ezequias, que estava doente, Deus curou, ele tinha intimidade com Deus. Tanto é que os irmãos viram que a oração foi de imediata. O Isaías estava dentro de casa quando falou, vai lá, vou mudar o decreto, vai acrescentar 15 anos, porém, a promessa continua, vai morrer. Já pensou, irmãos, eu estar aqui de prazo marcado, tal dia, tal mês, vai completar a minha idade, eu já era. Foi o que aconteceu com ele, mas esbanjou, brincou, né? Irmãos amados, que Deus, pois, lhes abençoe, né? E que esta pequena mensagem, né? E que você deve ser a marca da bondade, da retidão, do bom exemplo, da honestidade e da boa conduta. Amém? Deus, pois, lhe abençoe. Pastor, com a palavra.